Tudo bem também, Brenda. Amanhã tem live, né? Amanhã, horário de terça, sabadão. Gente, olha só, vamos começar aqui. A gente tem duas listas para corrigir, né? E tem uma lista 23 e a lista 24 para corrigir. Bom dia, Marina. Bom dia, Ju. E aí é o seguinte, desde quarta, né? Algumas pessoas me procuraram para tirar a dúvida. Essa semana, inclusive, eu não consegui dar muita atenção, né? Para quem me procurou. Eu acho que eu comentei com vocês que eu mudei, né? E aí, essa semana eu estava pondo tudo no lugar, ligando coisas dentro de casa para funcionar e tal. E aí, semana que vem, as coisas estão mais normais, tá? Mas aí, em função disso, algumas pessoas que me procuraram, algumas delas com a mesma dúvida. E aí, antes da gente começar a correção da lista, gostaria de fazer uma pequena revisão, né, da questão de como analisar a frase, porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade, eu não sei como achar alguma coisa na frase, né? Eu não sei como que eu acho. Eu vi que teve gente que teve dificuldade na questão do verbo de ligação, do verbo de ação, né? Então, eu vou fazer uma pequena aulinha, né, digamos assim, da matéria, antes da gente começar a correção, porque aí eu acho, inclusive, que quem tiver dúvida, pergunta, porque a gente vai para a correção com muito mais noção do que eu estou corrigindo, né? A gente não vai para a correção aleatoriamente, sem saber o que está acontecendo, tá? Então, eu vou fazer 3 frases aqui para vocês terem uma noção. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, quiser sugerir uma frase para eu fazer, para eu analisar, pode falar, pode perguntar. E aí, depois, a gente vai para a correção. Porque a gente chega na correção mais tranquilo, porque a gente vai estar entendendo melhor a matéria, tá bom? Olha só, deixa eu compartilhar aqui a tela. Me dá um ok aí se vocês estão vendo, fazendo favor. Compartilhou? Beleza, Brenda, obrigada. Ok, Gabriel, obrigada. Inclusive, gente, eu estou fazendo um PowerPoint gigante, todas as lives, está ficando anotadas as dúvidas aqui. Depois eu vou disponibilizar esse PowerPoint para vocês, tá? Hoje mesmo, eu vou colocar lá assim, PowerPoint de dúvidas. Aí, né, vocês podem consultar ele, que foi da correção da última aula, e vai ficar para de hoje também, tá? Olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer sempre, né, primeira coisa, na hora que a gente pegar a frase, é localizar o verbo, tá? Então, a frase é essa aqui, ó. O aluno veterano emprestou um livro de artes à aluna novata ontem na sala de aula. Tá? Então, eu tentei colocar mais coisas possíveis aqui. Então, o verbo emprestar, tá bom? Localizamos o verbo, a gente vai fazer a primeira pergunta de análise na frase. Quem fez a ação de emprestar? Quando eu pergunto quem fez a ação que eu tenho na frase, vou achar o sujeito da minha frase, né? Então, já sei que o aluno veterano é o sujeito da minha frase. A palavra aluno, ela vai ser o núcleo. O que ela é o núcleo? Ela é a palavra mais importante dentro desse sujeito. Podia ser o aluno novato, igual está aqui, né? Podia ser o aluno esperto, o aluno bagunceiro, o aluno falante, podia ser qualquer aluno, mas ele foi especificado aqui como aluno veterano. Então, o veterano são adjuntos adicionais, né? Eles estão especificando qual é o aluno que emprestou o livro. Bom, depois, gente, alguém está com o microfone desligado e eu não consigo ver porque a tela está compartilhada. Preste atenção aí e desliga o microfone, por favor. Bom, então a ação que a gente tem aqui é a ação de emprestar, né? Bom, se o aluno emprestou alguma coisa a alguém.
É estranho, Brenda, mas tá dando para me ouvir? Como que tá? Porque eu tô sem microfone, eu tô falando direto no computador. Tá ruim de ouvir? Ah, então peraí, já sei o que é. Deve ser porque o meu celular tá ainda. Melhorou agora? Peraí, gente, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, porque pode ser. Não, mas meu celular já estava silencioso. Não melhorou? O meu celular está até no silencioso, tá? Agora, melhorou? Melhorou? Gente, alguém me responde, por favor. Ó, agora já está bem silencioso. Bom, bom, olha só. Então, aqui, emprestou um livro de artes a aluno novato. Se o verbo é emprestar, eu vou pensar assim: emprestou. Eu vou olhar o que, que tem aqui na frase, como se eu fizesse um caminho de trás para frente. Eu vou olhar o que, que tem aqui na frase para ver qual pergunta que eu faço para o verbo. Se você empresta alguma coisa. Então, ele emprestou o quê? Um livro de artes. Livro de artes vai ser um objeto direto. Ele está diretamente ligado ao verbo. Por que ele está diretamente ligado ao verbo? Porque entre o verbo e ele não tem preposição. A gente tem um artigo, né? Mas o artigo não conta. Não tem preposição entre eles. Então, ele está ligado diretamente ao verbo. Por isso, é um objeto direto. E esse objeto direto tem como núcleo a palavra livro. Por que a palavra livro que é um núcleo? Porque ela é a mais importante. De artes, e vai ser adjunto adnominal. Eles estão especificando qual livro que foi emprestado à aluna, né? Então, a palavra livro, ela que recebe os outros acompanhantes, e o de arte. E se você empresta alguma coisa. E você empresta a alguém. Então, lembra daquele azinho que eu falei com vocês? O verbo emprestar, você empresta algo, você empresta a. Aí você empresta a alguém, ok? Então, esse azinho aqui, ó, de emprestar a, ele é uma preposição. E no caso, olha só, você empresta a palavra aluna, ela é um substantivo feminino, né? Portanto, ela vem com um A na frente, que é o artigo a, que acompanha os substantivos femininos. Então, olha, emprestar a, você vai emprestar a aluna. A junção desse a com outro a virou o a com crase, né? Então, é nesse tipo de situação que aparece o a com crase. Quando você tem um verbo que carrega a preposição com ele, né? Você não empresta a aluna, você empresta a aluna, né? Senão fica parecendo que eu estou pegando a aluna e emprestando ela para alguém. Quando eu tenho uma palavra feminina, acompanhada de um artigo feminino, aí, olha só, juntou esse A com esse A, o sinalzinho da crase é para marcar o encontro de dois As. Então, toda vez que tiver um A com crase, vocês já sabem que é uma preposição. Então, olha, emprestou a quem? A aluna novata. Aí aqui eu já tenho um objeto indireto. Por que ele é indireto? Porque entre o verbo e ele tem uma preposição aqui. E a preposição faz a ligação ser indireta. O de é um adjunto adnominal junto com artes e o a faz parte do objeto indireto. Isso. Olha só, Gabi, é o seguinte.
O de artes, isso daqui é uma locução adjetiva. Então, se a gente estivesse trabalhando, por exemplo, com adjetivo, tá? Então, é a mesma coisa que eu falar isso aqui, ó. Vestido floral, é a mesma coisa que eu falar vestido de flor, entendeu? Um vestido todo estampado de flor. Então, floral é um adjetivo, tá? De flor é uma locução adjetiva. Então, aqui não teria um adjetivo, né? Não seria um livro artesanal, não faria sentido, ia dar outro sentido, né? Aqui é um livro da matéria de artes. Então, o de artes é uma coisa só. Ele é um adjunto adnominal só, tá? Que é como se fosse uma locução adjetiva. Se a gente fosse olhar a classe gramatical, teria uma locução adjetiva. Tá? É a mesma coisa que, por exemplo, se fosse assim, ó, um livro novo, tá? Por exemplo, ok? Eu estou caracterizando o livro, estou especificando qual livro que foi emprestado a um, tá? E a preposição, ela sempre vai ficar dentro do objeto, tá? Só que a preposição, ela não é considerada um adjunto adnominal. Por quê? Porque ela não dá característica para o núcleo. Então, olha só, quando eu falo, vamos supor que, ó, vou trocar um aqui para ficar mais claro para vocês entenderem. 2 livros de artes, tá? A frase é: o aluno veterano emprestou 2 livros de artes a aluno novato. Foi qualquer livro que foi emprestado? Não, foi o livro de artes. Foram 30 livros que foram emprestados? Não, foram 2. Então, tanto o 2 quanto o de artes, tanto o 2 quanto o de artes, estão dando característica para livro. O 2 está caracterizando, especificando a quantidade. O de artes está especificando qual foi a matéria, né? Agora, olha do lado de cá. Novata está especificando a aluna, né? Eu não sei qual aluna que foi. Sei, foi a aluna novata. Então, eu tenho uma especificação. Eu tenho uma característica sendo dada para a aluna. Só que esse azinho aqui, ele não traz característica para a aluna. Esse azinho aqui, ele é preposição. Preposição não caracteriza. A preposição seria para a preposição seria para juntar, né? Para ligar o verbo no objeto. Tá? Então, quais são os adjuntos? Ó, os adjuntos, eu vou pôr de itálico, tá? O 2, o de artes, o novata e o veterano. Ok? Os adjuntos adnominais são aqueles que acompanham os núcleos. Pode ser o núcleo do sujeito, o núcleo do objeto, o núcleo do predicativo, tá bom? Conseguiu entender, Gabi? Ok, Brenda? Vou aqui? Então, olha só, o A com a crase, com o acento indicativo de crase, ele não é um adjunto adnominal, porque ele não especifica o núcleo, ele não traz característica para o núcleo. O O traz, o veterano traz. Olá, Vini, você tá mutada. Voltou, gente? Voltou? Bem, Voltou. obrigada. Então, olha só. Onde que eu parei de falar? Alguém pode abrir o microfone aí para me falar? Pegaram essa explicação do adjunto adnominal? Sim ou não? Beleza. Então, o que vocês vão guardar? Que o adjunto adnominal, acabou, o veterano, o 2, o de artes e o novata
Todos esses acrescentam características para a palavra mais importante, que é aluna, livros e aluno. Tá? O A, com crase, ele não traz uma característica para a aluna. Então, ele é uma preposição. A gente só vai chamar de adjunto adnominal aqueles que trazem uma característica para a palavra mais importante, tá? Por que o O traz uma característica? Por que o O é uma característica de aluno? Porque vocês lembram que vocês estudaram o artigo? Eu falar assim, um aluno veterano pode ser um aluno qualquer, né? Quando eu falo o aluno, é como se eu já soubesse de qual aluno que eu estou falando. Então, o artigo definido, ele ajuda a especificar. E pode ser um numeral também, igual aqui, né? 2. Então, se eu falo um aluno veterano emprestou livro, quer dizer que foi só um mesmo, no sentido de quantidade, né? Se eu falo o aluno, pode ser no sentido de um aluno que a gente já sabe qual é, que a gente já tinha combinado com ele antes, tá bom? Então, os artigos trazem característica, a preposição não traz. Ela fica dentro do objeto, mas ela não é um adjunto adnominal, tá? Então, a gente pode guardar assim, olha, se eu tirar o núcleo do objeto, ou tirar o núcleo do sujeito, tudo que sobrar é adjunto adnominal, menos a preposição. Tá bom? A gente pode guardar desse jeito. Tudo que está dentro do objeto, tudo que está dentro do sujeito, se eu tirar o núcleo, tudo que sobrar é adjunto adnominal, com exceção da preposição. Tá bom? Agora, olha só, deixa eu fazer aqui uma dúvida que me perguntaram também, e vai servir para todo mundo, porque isso daqui é importante para vocês, né? É uma coisa que a gente viu já há mais tempo, mas é importante vocês lembrarem. Algumas pessoas me perguntaram assim, Aline, como que eu vou diferenciar quando é verbo de ligação e quando é verbo de ação? Como que eu vou diferenciar se é adjunto adverbial ou se é predicativo? Então, olha só, os verbos de ligação, deixa eu passar isso aqui para outro slide. Os verbos de ligação, vocês têm que saber quais são, né? Uma regrinha. Então, você tem ser, estar, ficar, andar, parecer. O verbo de ligação, gente, ele... Lembra que eu ensinei para vocês que se a gente tampar ele, igual aqui, ó. Se eu tirar o estar... Desculpa, gente. Se eu tirar o estar aqui, olha como é que fica. Aluno feliz. Continuo sabendo, eu continuo entendendo, né, que esse feliz se refere ao aluno. Então, o verbo de ligação, que aparece aqui na frase, para poder fazer uma ponte que está ligando o feliz ao aluno. Então, se eu começar a fazer a análise dessa frase, ó, o verbo é estar. Vou achar o sujeito. Quem está feliz? O aluno. Então, eu achei o sujeito aqui da frase. Tá? Vou pôr o sujeito aqui de azul. Feliz é um predicativo do sujeito. Por que ele não é um objeto, já que ele também acompanha o verbo? Porque o verbo é de ligação. Verbos de ligação não tem objeto. Verbo de ligação tem predicativo do sujeito. Então, esse feliz aqui, a gente chama de predicativo do sujeito. Isso não é um objeto, porque verbos de ligação não possuem objeto, tá? Então, isso aqui é um predicativo do sujeito. Na aula, passa a ideia para a gente de lugar, né? Então, na aula, é um adjunto adverbial de lugar. Então, quando que eu vou saber que é um verbo de ação, não é um de ligação? Você tem que saber quais são de ligação, né? Se você localiza que é um verbo de ligação e você confirma que tem um predicativo na frase, o predicativo é uma qualidade que está sendo dada ao aluno, você confirma que é um verbo de ligação e ele não tem predicativo. Aliás, ele não tem transitividade, ele tem predicativo. Tá? Aline, mas por que feliz não é adjunto, já que ele dá característica? Porque ele está separado do sujeito pelo verbo. O que caracteriza um predicativo? Estar separado do sujeito pelo verbo de ligação. Tá? Então, se ele está separado pelo verbo, pode ser um verbo de ação também, você tem uma característica dada ao sujeito.
e essa característica está separada por um verbo, é um predicativo, tá? Agora, olha aqui embaixo. A aluna saiu, eu vou até, com pressa da aula. Saiu é um verbo de ação, né? Ele não é um verbo de ligação, é um verbo com significado. Então, se eu tirar o saiu da frase, a aluna com pressa da aula. Né? Eu posso falar, entrou, chegou, saiu, eu não sei o que é. Aí, eu tenho isso aqui, ó, com pressa. Aí, como que eu vou saber o que é com pressa? Pode ser um predicativo, posso estar falando do estado da aluna, e aí vai ser um predicativo também. E a gente vai fazer uma regrinha que eu já ensinei para vocês. Olha só, se eu passar essa frase para o plural, os alunos estão felizes. Olha só o que aconteceu. O felizes, ele passou do singular para o plural. Quando muda de masculino para feminino, de singular para plural, é predicativo do sujeito. Aqui, olha o que vai acontecer. As alunas saíram com pressa da aula. Eu posso passar para o masculino e para o singular. O aluno saiu com pressa da aula. Então, olha, o com pressa, ele não variou. Quando não variar, isso daqui é adjunto adverbial de modo. Então, tem muita gente que ficou com dúvida entre uma coisa ser um predicativo e ser um adjunto adverbial de modo. Então, é assim que a gente vai fazer para saber se é um ou se é outro, né? Então, eu posso ter uma frase, por exemplo, que eu vou ter assim, ó. O aluno saiu com raiva. Eu vou ter o aluno saiu raivoso, por exemplo. Olha só, o com raiva vai ser adjunto adverbial de modo. O raivoso vai ser predicativo. Só porque os dois variam. Se eu mudar aqui, ó, vai ficar a aluna saiu com raiva. Se eu colocar no plural, os alunos saíram com raiva. Vocês estão vendo que o com raiva não varia. Ele continua igualzinho. Eu posso passar do masculino para o feminino, do singular para o plural, que não varia. Agora, se fosse aqui, ó, as alunas saíram raivosas. Olha o que aconteceu. De raivoso, passou para raivosas. Então, se variar, vai ser predicativo. Sempre vai ser de modo ou pode variar. O único que vai causar dúvida, Brenda, é o de modo. Tá? Porque, olha só, a definição do predicativo, o predicativo é aquilo que mostra o estado do sujeito. O adjunto adverbial de modo é o modo como você fez a ação. Então, confunde muito. É o estado que você está ou é a forma como você fez a ação, né? Olha para você ver, o aluno saiu com raiva, o aluno saiu raivoso, a ideia que passa para a gente de sentido é a mesma, né? Só que um é uma função e outro é outra. Então, é só esses dois que dão confusão. O predicativo com o adjunto adverbial de modo. Só ele que causa esse tumulto aí. E quando você ficar em dúvida se é predicativo ou se é adjunto adverbial de modo, a gente não acredita. Voltou? Voltou? Brenda, voltou? Ô, gente, olha só. Eu acho assim, a pessoa acordar 7 horas da manhã para ficar aqui na live me multando, eu não vejo sentido nisso. Vocês sabem que tem como saber quem que foi, né? O Patrick consegue ver pelo sistema quem que está fazendo isso. Então, eu espero que não aconteça de novo. Eu já estou mandando mensagem para a Cristiane aqui para poder falar com ela o que está acontecendo. Não é possível a pessoa vir aqui 7 horas da manhã acordar para ficar fazendo esse tipo de coisa, não.
Então, olha só. A ideia aqui, então, é vocês perceberem. Então, gente, toda vez que vocês estiverem fazendo, né, a frase, e atrapalha não só a mim, como a todos vocês, né? E a gente perde o raciocínio, perde tempo. Eu fico por entender, e depois eu vou olhar no sistema quem que foi e vou depois pedir a Cristiane para poder ligar para os pais para avisar. E não tem a menor condição da pessoa ter o trabalho de acordar às 7 da manhã para ficar fazendo esse tipo de brincadeira, esse tipo de falta de respeito, né? Então, olha só, nesse caso aqui, ó, a gente tem, né, sempre seguir essa ordem, tá? O emprestar, o objeto direto e o objeto indireto. Então, a gente sempre vai seguir essa ordem de perguntar primeiro para o verbo, achar o sujeito, depois o objeto direto, depois o objeto indireto. E aí, sobraram aqui na frase duas informações. Ó, ontem, na sala de aula. Como eu falei com vocês, a gente tem que seguir uma lógica de a gente fazer uma análise de trás para frente. Vou pensar assim, ó, o raivoso é predicativo, o com raiva é adjunto adverbial de modo. Eu vou pensar assim, ontem, a palavra ontem, qual tipo de pergunta que eu faço para chegar nessa resposta? Ontem, eu vou perguntar quando, né? Na sala de aula, que tipo de pergunta que eu faço para chegar nessa resposta? Onde? Então, quando eu pergunto onde, quando e como, eu vou estar chegando em adjuntos adverbiais, tá? Então, é meio que de trás para frente que a gente precisa fazer a análise. Eu olho para a resposta, aí eu pergunto, vejo qual pergunta que eu vou fazer para chegar nessa resposta que está escrita na frase. Por isso que os verbos mudam de transitividade, porque eu poderia ter essa frase aqui escrita assim, ó, o aluno veterano emprestou 2 livros de arte. Não podia ser que nessa frase não tivesse o objeto indireto, né? Então, a transitividade do verbo ia mudar. Ela acontece de acordo com aquilo que está escrito na frase, tá bom? Então, vamos lá para a lista agora, porque aí a gente consegue fazer isso já corrigido. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, gente, 2 minutinhos. Voltou? Apareceu minha tela aí para vocês? Beleza. Então, vamos lá. Eu fiz uma legendinha aqui, tá? Eu coloquei assim, ó, os verbos amarelos, tá? Tudo que é verbo de amarelinho, objeto direto de verde, objeto indireto de rosa e adjunto adverbial de azul. Eu vou fazer todas as classificações da número 1 com isso daqui para ficar mais fácil para todo mundo. Tá? A primeira frase era para vocês olharem esse verbo aqui que estava sublinhado, o amo, né? Esse é o verbo. Aqui, gente, tem outras orações, né? O amar, o acho, o é. A gente tem várias orações nessa frase, mas vocês vão analisar para mim só a primeira oração. A gente vai olhar só até aqui, tá? Então, essa oração, lembrando, né? A oração é aquilo que está em torno do verbo. Então, a gente parte nas vírgulas ou no i, por exemplo, né? Então, aqui seria assim, ó, e de tanto amar, seria outra oração, acho que seria outra oração, é bonita, outra oração, tá? Mas, assim, isso daqui é uma coisa que pode confundir, por isso que eu marquei para vocês fazerem a análise só desse primeiro verbo aqui, tá?
Olha só, o verbo amar. Nessa frase, o sujeito é oculto. A gente não sabe quem faz a ação de amar, né? No caso aí é eu. Eu consigo localizar, por isso que é sujeito oculto. E tem como a gente ver, está escrito aqui nessa frase, nessa oração, quem que você ama? Eu amo o quê? Tanto. Não, tanto não é uma coisa que eu vou amar, né? Então, está escrito, eu amo a alguém, também não está escrito, né? Esse tanto aqui, ele passa para a gente a ideia de que de intensidade, a quantidade que eu amo. Então, esse tanto, ele é um adjunto adverbial de intensidade. Então, nessa oração, eu não tenho objeto. Portanto, não é a coisa amada, é a quantidade que eu amo. Então, como eu não tenho nessa frase objeto, não tenho objeto, esse verbo, então, vai ser classificado como verbo intransitivo. Tá? Eu classifico como intransitivo porque não tem objeto nessa frase. Ele é um verbo que está sem objeto, portanto, ele está sem complemento. Não transitivo complemento. Ele está sem complemento. Tá? Ó, eu vou passando, se você não tiver entendido, você fala para eu voltar, tá? Nesse daqui, ó, a mesma coisa. A palavra anjo é uma coisa que vocês não estudaram ainda, que chama vocativo. Vocativo é quando eu estou falando com alguém. Então, se eu falo assim, obrigada, Chiara, e o Chiara vai ser o vocativo. Eu falo, obrigada, Henrique. Henrique vai ser o vocativo. Eu falo assim, alunos, vamos começar a aula. Alunos é um vocativo. Então, é a palavra que eu uso para falar com alguém. Não, Brenda, sabe por quê? O verbo de ligação, ele não se classifica quanto à transitividade. Ele não tem transitividade. Então, eu não posso falar que ele é intransitivo. Por quê? Um verbo que é intransitivo, ele tem transitividade, mas naquele momento ele está sem ela. O verbo de ligação, ele não tem nunca. Porque ele nunca vai ter objeto. Então, ele nunca se classifica quanto à transitividade. Tá? Então, olha só, até aqui, ó, quer ver? Eu vou só corrigir essa, eu vou fazer esse aqui do viver, para vocês entenderem, que aí vai dar para você entender isso aí direitinho, tá? Então, olha só, nessa frase aqui, o verbo dorme vai ser a primeira oração, tá? Aqui já seria outra oração, porque aqui tem outro verbo que é o pega. Então, a gente vai analisar o verbo dorme. Olha só, aqui não tem nenhum complemento, nenhum objeto do verbo dormir. Tá? Anjo não é um objeto, e aqui já é outra oração relacionada ao verbo pegar. Então, o dorme aqui é o verbo sozinho. Ele vai ser intransitivo também, porque ele não possui complemento, ele não tem objeto nesse momento. Aí, olha aqui, ó, deixa eu fazer essas três aqui, eu vou lá para 16. Só para vocês entenderem isso que a Brenda perguntou, sobre se ele não tem o verbo de ligação e passa a ser intransitivo. Olha, nesse caso aqui, o verbo é viver. Tá? Quem que vive? Ela. Aí, qual foi a pergunta que eu fiz para chegar nessa resposta aqui? Ela vive por quem? Pessoal, tem preposição aqui na minha pergunta. Tem preposição aqui na resposta também, né? Então, deixa eu ver a cor que eu coloquei aqui, objeto indireto. Olha só, como eu perguntei com preposição, isso aqui vai ser um objeto indireto. Ela vive por sua filha. Tem uma preposição entre o verbo e o objeto. O objeto é tudo que está de rosinha. A preposição fica lá dentro. O sua é adjunto adnominal, que poderia ser minha filha, nossa filha, mas tem uma característica, é sua filha. Filha é um núcleo do objeto. Então, esse verbo aqui é um verbo, ele é transitivo, porque ele tem objeto, ele é transitivo indireto, que ele tem objeto indireto.
Agora, olha, o mesmo verbo na frase de baixo. O verbo é viver. Ela vive. Aí, olha o que eu tenho aqui na frase. Eu tenho a palavra bem, eu tenho a palavra necessidade, a expressão necessidade. O bem não é um objeto, ela não vive o quê? O bem, qual que é a pergunta que eu faço para chegar no bem? Como que ela vive necessidade? E eu vou perguntar onde ela vive bem. Então, o bem e o necessidade são adjuntos adverbiais. O bem, ele vai ser adjunto adverbial de modo, a necessidade vai ser adjunto, necessidade vai ser adjunto adverbial de lugar. Então, olha para vocês verem, nessa frase aqui, eu não tenho objeto acompanhando o verbo viver. Então, ele é um verbo intransitivo. Intransitivo por quê? Porque ele não possui objeto. Só que na frase de cima, vocês viram que ele tem objeto. Então, vocês estão vendo que a transitividade varia de uma frase a outra, né? Então, o mesmo verbo que numa frase é intransitivo, na outra frase ele pode ser transitivo indireto. Aí, Brenda, qual que é a diferença com o verbo de ligação? O verbo de ligação, ele não tem transitividade. Se eu falar que ele é intransitivo, significa que numa outra frase ele pode ser transitivo direto. Entenderam a diferença? De falar que ele não tem transitividade, ele não é classificado quanto a transitividade, falar que ele é intransitivo, tá bom? Então, o intransitivo significa que naquele momento, naquela frase, ele não tem objeto, tá? O verbo de ligação, ele não se classifica quanto a transitividade, porque ele nunca vai ser nem transitivo nem intransitivo. Então, ele não entra nessa regrinha de transitividade. Ele não se classifica quanto a transitividade, tá? E por último, olha aqui o verbo viver de novo, ó. Ela vive. Achei o verbo. Qual a pergunta que eu fiz para chegar em uma vida feliz? Ela vive o quê? O que ela está vivendo? Uma vida feliz. Então, uma vida feliz vai ser objeto direto. O que vai ser objeto direto? Uma vida feliz vai ser objeto direto porque está respondendo a pergunta o quê? Sempre que eu perguntar o que e tiver resposta, estou achando um objeto direto. Então, é um verbo que é transitivo porque ele tem complemento, é transitivo direto porque ele não tem preposição entre o objeto e o verbo, tá? Então, todas as vezes que a gente estiver classificando um verbo quanto à transitividade, a gente vai analisar como que ele está naquele momento, naquela frase específica. Esses três aqui é um ótimo exemplo para você ver que o mesmo verbo ele pode ter três transitividades diferentes. Ele pode ser intransitivo, ele pode ser transitivo direto e pode ser transitivo indireto, né? Então, o de ligação ele não tem transitividade, ele não se classifica quanto a transitividade. O viver ele pode ser intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto. Tá bom? Vamos voltar lá em cima. Aqui, ó, velar. Velar é tomar conta. Qual o significado do verbo velar? É tomar conta. Então, olha só, aqui, gente, ficou faltando uma vírgula, desculpa. Só eu velo por você, meu bem. Ou seja, só eu cuido de você. Ah, velar é cuidar, tomar conta. Velo por você. Qual a pergunta que eu faria aqui, ó? Eu velo por quem? Olha a pergunta que eu fiz. A pergunta que eu fiz tem preposição. Se tem preposição, é ligado indiretamente. Então, por você vai ser um objeto indireto, né? Por você vai ser objeto indireto. E aí, como é que vai ser a classificação? É um verbo transitivo que tem um complemento, indireto porque tem preposição. Gente, alguém com o microfone ligado.
microfone ligado aí, gente, porque eu não estou conseguindo ver que eu estou compartilhando a tela. Eduarda. Pronto, Duda, desliga o microfone aí. Bom, vamos para o próximo. Boi da cara preta. Pega essa criança que tem medo careta. Olha só, o verbo aqui é pegar. Tá? E aí, olha só. A pergunta que eu vou fazer é: pega o quê? Quem pega, pega alguma coisa. Pega o quê? Essa criança. Então, não tem preposição entre o objeto e o verbo. Essa criança vai ser... Só conferir a legenda aqui. Estou fazendo ao contrário. Essa criança... O direto, o indireto que é rosa. Vou mudar aqui, senão depois vocês vão estudar, vocês confundem tudo. Bom, aí, uma pergunta que eu sei que vocês fazem. Ah, Vini, mas eu não vou perguntar pegar o quê? Eu vou perguntar pega quem? Só porque é uma criança, uma pessoa, né? Só que a gente tem que lembrar que o quem, ele é usado para poder achar o sujeito, né? Então, no português, mesmo que o objeto seja uma pessoa, seja uma criança, seja um ser humano, a pergunta que eu faço é o quê? Tá? Mesmo que seja gente, mesmo que seja pessoa, porque a gente está analisando palavras, tá bom? A pergunta quem, não uso quem nos objetos. O quem é só achar o sujeito, tá? Então, nesse caso aqui, ó, ele pega o quê? A pergunta que eu fiz é o quê? Então, ele vai pegar essa criança. Não tem preposição, esse é um pronome, né? Então, aqui, ó, o essa criança vai ser objeto direto. Então, eu tenho um verbo, que tem complemento, portanto, ele é transitivo. Essa criança, ligado sem preposição, transitivo direto. Tá bom? Olha só, vocês estão vendo que aqui tem o quem, mas aqui tem o por na frente, né? Eu posso perguntar. Vamos lembrar as perguntas que a gente faz? Isso ajuda muito vocês, ó. O quem é só para achar o sujeito, né? Então, a primeira coisa que eu faço, na verdade, é achar o verbo. Achei o verbo, eu pergunto quem para ele, eu acho o sujeito. Se eu perguntar o que, eu acho os objetos diretos e somente eles, né? Agora, se eu perguntar de que ou de quem, para que ou para quem, com que ou com quem, a que ou a quem, eu fizer todas essas perguntas e mais todas as outras que tiver posição, eu vou achar objeto direto, tá? Então, o quem eu acho o sujeito, o que eu acho os objetos diretos, de quem, para que, com quem, de quem, a quem, eu acho objeto direto. E se eu perguntar como, onde e quando, eu acho os adjuntos adverbiais, de lugar, de modo e de tempo, né? Claro que tem outros, mas esses aqui são os mais comuns, tá bom? Então, lembrando que isso daqui, se vocês guardam essas regrinhas aqui, tudo fica mais fácil para vocês. Vamos ver esse, olha. A mão que toca um violão, se for preciso, faz a guerra. Vocês tinham que analisar dois verbos. Então, olha só. Toca o quê? Um violão. Não tem preposição entre o verbo e o objeto. O núcleo é violão. É um adjunto de nominal, né? Então, olha, é um verbo transitivo. Ele é transitivo por quê? Porque ele tem objeto. Não tem preposição, ele está ligado diretamente. Verbo transitivo direto. E faz a guerra. Faz, a pergunta que eu fiz para chegar em a guerra é faz o quê? Então, a mesma coisa, verbo transitivo direto. Transitivo porque ele tem objeto, é direto porque esse objeto está ligado diretamente, ele não tem preposição. Esse azinho aqui ó, é um adjetivo, né?
guerra é o núcleo, é a palavra mais importante. Bom? A mesma coisa aqui, ó. O mesmo pé que dança um samba, se preciso, vai à luta. Então, olha, o pé que dança, é seu verbo. Aí ele dança o quê? Um samba. Então, aqui eu tenho objeto direto. Verbo transitivo direto. Dança o quê? Um samba. A pergunta que eu faço é o quê? Eu achei objeto direto. Ela mora atrás da igreja, passa para a gente a ideia de lugar. Adjunto adverbial de lugar. Então, esse verbo aqui, ele não tem objeto. Ele vai ser verbo intransitivo. Não tem objeto. Verbo intransitivo. Não entregaremos as pizzas sem pagamento prévio. Ó, o verbo aqui é entregar. A gente vai entregar o quê? Quem entrega, entrega alguma coisa. Entregaremos o quê? As pizzas. Então, as pizzas vai ser objeto direto. Ó, verbo transitivo, porque tem objeto, direto, porque esse objeto está ligado diretamente ao verbo. Sem pagamento prévio, gente, fica sendo uma adjunta adverbial de modo. Como que eles não vão entregar? O modo como vai ser feita a entrega da pizza, né? No caso que não vai ser. Então, também aqui, ó, é uma adjunta adverbial, né? De negação. Então, é o modo como eles não vão entregar a pizza. Ou seja, eles só entregam se tiver um pagamento primeiro. Não vendemos fiado. Fiado também é um modo de vender. Quando você compra alguma coisa, você não paga a pessoa na hora, né? A pessoa anota que você está devendo a ela, e aí você paga depois. Então, é um modo de vender. Vender é o verbo, e a pergunta que eu faço aqui é: como você não vai vender? O não também é um adjunto adverbial, de negação, né? Então, aqui eu tenho verbo intransitivo, porque não tem objeto, então, nesse caso, esse verbo está intransitivo. Ele está sem complemento no momento, né? Vamos supor que fosse assim, ó. Não vendemos pão. O moço lá da padaria pôs um cartaz. Não vendemos pão fiado. Aí aqui seria verbo transitivo direto, né? Porque aí o pão passaria a ser o objeto, né? Vender o quê? Pão. Ai, gente, o que esse negócio? Fica vermelho. E fiado continuaria sendo o modo. Então, ó, isso é uma outra coisa. Algumas pessoas perguntam assim: para ser intransitivo tem que ter adjunto adverbial na frase? Não precisa, tá? Muitas vezes acaba tendo para poder dar um sentido na frase, né? Mas eu posso falar assim: eu dormi. Nessa frase, eu dormi, não tem adjunto adverbial nenhum. E o verbo é intransitivo, porque não tem complemento, tá? Então, não existe relação. O verbo só é intransitivo se tiver adjunto adverbial. Não tem nada a ver. Pode ter adjunto adverbial, como pode não ter. Tá bom? Eles cumpriram suas promessas. Ó, cumprir é o verbo. Eles cumpriram, a pergunta que eu faço para chegar aqui, eles cumpriram o quê? Suas promessas. Verbo transitivo direto. É transitivo porque tem objeto, e é direto porque não tem preposição, né? Ele não está ligado através de uma preposição, então ele está ligado diretamente. Esse daqui é ótimo, porque esse aqui é o mesmo verbo, só que são em situações diferentes. O verbo assistir. Assistir, esse aqui é no sentido de tomar conta. Quando é no sentido de tomar conta, o verbo sempre vai ser verbo transitivo direto. Tá? E quando for no sentido de ver, ele sempre vai ser verbo transitivo indireto. Esse vocês podem guardar, porque é uma regrinha específica desse verbo. Então, aqui, ó, eles tomaram conta, né? Eles assistiram. Assistiram o quê? As enfermas, objeto direto. Elas assistiram a quê? Ao show de sertanejo. Aqui já é objeto indireto, porque tem a preposição ao entre o objeto
e o verbo. Então, nesse de cima é verbo transitivo direto, no de baixo, verbo transitivo indireto. Fica estranho, né? Eles existiram o quê? Mas é aquilo que eu falei, a gente no português não olha que são pessoas, né? Enfermas são pessoas doentes, né? No caso, é no feminino. Se fossem os enfermos, seriam os doentes, tá? Então, olha só, quando eu tiver no sentido de assistir, sempre vai ser verbo transitivo direto. E a pergunta que eu vou fazer é essa, tá? Assistiram o quê? Ô, gente, até aqui, tá tranquilo para vocês? Dessas que eu corrigi, teve alguma que vocês não conseguiram entender? Tá ficando mais claro para quem estava mais com dúvida? Tá ajudando aí, tá melhorando? Então, beleza. Olha só, eu vou deixar salvo aqui no meu computador com as respostas e vou depois vou postar a live para vocês, né? Mas o PowerPoint que está com as dúvidas, eu vou postar ele amanhã depois da outra live, porque aí pode ser que eu explique mais coisa aqui nele e eu já posto ele completo para vocês. Tá? E aí amanhã a gente termina essa lista aqui e finaliza a lista 24 também, tá bom? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, hoje eu estou mais tranquila, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode me chamar lá no chat que eu ajudo vocês, tá bom? E aí, olha só, quem fez essa lista com mais dúvida, quem estava meio agarrado, que não estava conseguindo fazer direito, aproveita agora e dá uma olhada nos que eu não corrigi ainda, vê se você vai mudar a sua resposta. Tipo assim, agora eu já estou entendendo, então agora isso aqui eu já sei que eu errei, vou melhorar. Tá? Tenta dar uma conferida direitinho nas que eu não corrigi ainda, para ver se agora, entendendo melhor, se vocês vão dar conta de fazer. Tá bom? Um beijo para vocês e até amanhã, né? Um beijo, gente. Obrigada a vocês.